Vivemos em dias de correria, pressões, distrações e escolhas constantes. Uma geração que busca propósito, respostas e identidade. Mas, em meio a tantas vozes, existe um chamado que ecoa desde a eternidade. Um convite que transforma histórias. Um caminho que poucos escolhem, mas que muda tudo. O caminho da renúncia. Pois nenhum avivamento nasce no conforto, ele nasce no altar. Renunciar não é perder, mas é abrir espaço para aquilo que Deus tem. Renunciar é admitir que o meu jeito não é melhor que o jeito de Deus. Renunciar é colocar no altar os meus sonhos para receber os sonhos dele. Renunciar é escolher a santidade quando o mundo me oferece atalhos. Renunciar é acreditar que Deus está fazendo melhor do que você possa imaginar. Renunciar é dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a tua, porque todo avivamento começa com um coração totalmente entregue. Quando uma geração entende o valor da entrega, quando os jovens decidem deixar aquilo que não glorifica a Deus, quando o altar volta ao centro, o céu responde e o fogo desce. A presença invade e o avivamento se torna real. Esse é o tempo. Este é o lugar. Esta é a geração que escolhe renunciar para viver o extraordinário de Deus. Seja bem-vindo ao nosso Congresso Jovem. Prepare o seu coração, Deus vai mover neste lugar. Porque sem renúncia não há avivamento. Aviva-nos! Boa noite, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos começando o nosso congresso Aviva-nos. Queria convidar a irmã Gisele, que vai estar dando prosseguimento com o nosso culto. Esse é o tempo para que nós possamos clamar ao Senhor, para que o fogo dos céus arda em nossos corações, que a chama do Espírito queime, arda em nossos corações como altares ao Senhor, e que nós venhamos realmente a ser aqueles que vão começar este movimento de avivamento. E que nós venhamos a ser tão cheios que venhamos a transbordar e a influenciar aqueles que estão ao redor de nós para que também tenham uma vida consagrada ao Senhor. Que vocês estejam com suas mentes, seus corações abertos e estejam preparados para tudo aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós, hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite. E que nós estejamos com os nossos corações realmente ardendo e queimando pelo nosso Senhor. Amém? Irmã Gisele. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no congresso. Queria agradecer a presença do pastor Esli. Obrigada pela presença. É uma honra, né, poder estar aqui, poder participar do congresso, de fazer tudo isso. E nós realmente esperamos que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do poder e da graça de Deus. Eu espero que o Senhor possa renovar as nossas forças nessa noite, durante todo esse congresso, e que possamos celebrar juntos, né, o Congresso da Juventude, e que possamos estar em comunhão também aqui durante o nosso congresso. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, para a gente estar orando. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de infinito amor, graça e misericórdia, Senhor, nós entramos na Tua santa presença, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa noite aqui, Senhor, na Tua casa. Obrigada, Senhor, porque temos o privilégio de poder Te cultuar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui no nosso meio, Pai. Obrigada, Pai, por este congresso e por cada irmão aqui, Senhor, que veio aqui para prestar um culto, Senhor, a Ti. Pai, nós Te pedimos, Te clamamos, Senhor,
que Tu possas vir, Pai, com derramar do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa renovar as nossas forças, Senhor, todos os dias, Pai. Ó Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja aqui, Senhor, nos renovando, derramando, Senhor, o Teu avivamento sobre a Tua igreja, Pai. Ó Senhor, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está aqui. Queremos, Senhor, Te render graças, Te louvar e engrandecer o Teu nome, porque Tu és digno e só Tu és digno, Senhor. Ó Pai, receba nessa noite o nosso louvor. Receba, Senhor, nessa noite toda a nossa gratidão, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque não somos nem dignos, Senhor, de estarmos diante de Ti, mas o Senhor nos ama infinitamente. Obrigada, Senhor, por também nos perdoar os pecados. Obrigada por nos purificar, ó Pai. Venha, Senhor, com Teu fogo sobre nossas vidas, ó Pai. E venha, Senhor, nos purificar, Pai, para que possamos cultuar a Ti com todo o nosso coração, com toda a nossa força, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, eu queria pedir para passar a imagem do tema do nosso congresso. Queria pedir os irmãos que falassem comigo. Congresso Aviva-nos, vamos lá? Congresso Aviva-nos. Amém. Queria pedir para passar a nossa divisa. Nós cremos que vai ser bênção esses dias aqui. O Senhor vai nos avivar. Gente, eu nunca estive aqui em cima e eu queria dizer que está muito bonito. Nunca estive dirigindo o culto, né? Já estive aqui com as crianças na parte de trás. É um nervoso muito grande. Ah, apareceu ali. Vamos repetir comigo, gente, tá? A nossa divisa está lá em Atos 4:31. Vamos lá? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Que lindo, gente. Estou emocionada de estar vendo aqui. Que honra, que bênção. Agora eu gostaria de dar a oportunidade para o grupo de louvor. Pastor Sli, fica à vontade. Graça e paz, povo de Deus. Quero fazer uma pergunta antes de nós começarmos. Quem vem durante todo esse ano em guerra contra o pecado? Guerra contra o pecado. Eu ia fazer a pergunta, alguém lembra? Mas a maioria está escrito nas costas aí, né? Então, avivamento tem a ver com guerra contra o pecado. Que não só nessa noite, mas nesses dias, o Senhor possa derramar o fogo do Espírito Santo. Que vidas sejam transformadas, que vidas sejam salvas, restauradas, reconciliadas, transformadas. Que não seja apenas uma festa, onde nós vamos ficar animados ou com sentimentos, mas que possa gerar em mim, em nós, um avivamento, uma transformação. Que ser avivado seja um estilo de vida, não uma meta, não uma metodologia. Sabe? Para mim é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Eu amo essa igreja, amo o pastorzão de vocês de coração. E nós queremos adorar o Senhor juntos. Portanto, se tiver alguma coisa no seu coração, na sua mente, que possa atrapalhar que a minha, que a nossa adoração chegue no trono de graça, você pode orar nesse momento e falando: Senhor, eu quero em espírito e verdade te adorar nessa noite. Levantamos nossa voz,
na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar, pedimos, venha ao Rei. Este é o nosso clamor. Senhor, este é o clamor da tua igreja nesta noite, Senhor. Pedimos, vem ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor. Que venha a justiça, paz e equidade, que sua glória encha as nossas cidades. Que o amor nos forme, a graça transborde. Ouve nossa voz, Senhor. Quando o céu tocar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu tocar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Que venha a justiça, paz e equidade, que sua glória encha as nossas. Enche Itaguaí, Senhor. Que o amor transforme, a graça transborde. Ouve nossa voz, Senhor. Que venha a justiça, que venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha a nossa cidade. Que o amor transforme, a graça transborde. Ouve a nossa voz, Senhor. Quando o céu tocar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu tocar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Quando o céu tocar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Cai o fogo, Senhor. Aviva, Senhor. Que pecados sejam perdoados, Senhor. Que o arrependimento aconteça, Senhor. Transforma, transforma. Aquele que é viciado, deixa os vícios, Senhor. Todos eles, Senhor. Em nome de Jesus. Que correntes caiam nessa noite. Sejam quebradas, Senhor. Que vidas sejam libertas nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. E como foi lá em Pentecostes, Senhor. Que venha de novo, Senhor, acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos arrependimento, queremos nos humilharmos na sua presença, Deus, em nome de Jesus. Faça de novo, Senhor. Como fez em Pentecoste, vem, aviva-nos, como fez em Pentecoste.
mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu tocar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, oh, aleluias, aleluias, aleluias. Quando o céu tocar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Você pode trazer à sua memória algum irmão que não está nessa noite, algum irmão que já faz um tempo que você não tem visto. Talvez nós temos outras igrejas aqui representadas. Pensa aí em algum irmão, talvez você tenha algum parente. O avivamento começa em mim, começa em você, e ele vai se derramando. E um dos propósitos é a edificação da igreja, mas também é mudança, é santificação. E quando nós estivermos vivendo isso, talvez a gente nem precise abrir a boca, as pessoas vão sentir. Lembra de George Whitefield, John Edwards? Numa feita, ele estava chegando para pregar nos Estados Unidos. Quando ele chega no altar, ele só abriu a Bíblia, ele não falou nada. As pessoas começaram a cair de joelho e se arrepender dos seus pecados. É sobre isso que nós queremos pedir, aviva-nos. Sabe, é muito bonito, tá maravilhoso, mas você quer mesmo um avivamento? Então se prepare, porque até agora nós estamos em guerra contra o pecado, mas ele não vai ficar em paz não, ele vai vir forte. Só que nós somos aqueles que já nascemos vitoriosos no Senhor, vitoriosos, a igreja dele é vitoriosa. Então, quando o céu tocar a terra, mas até lá, quando o céu tocar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Sabe, muito interessante, possivelmente vocês fizeram tudo pensado, porque amanhã eu vou conversar com a igreja, com a juventude, um pouquinho sobre o pecado, sabe? E para que a gente viva o avivamento, essa guerra, ela tem que continuar. A gente tem que perseverar na santificação, né? E aí, essa canção vai dizer: do Egito escravo fui. Estranho, né? Nessa era contemporânea a gente cantar do Egito. O Egito, sabe o que é? A nossa velha vida. Quantas e quantas vezes o povo de Israel estava avançando e olhavam: agora estamos com fome. Quem dirá, morreríamos lá no Egito como escravos. Depois passa um tempo, eles estão com sede e falam: agora a gente está com sede. Antes tivesse morrido de bebendo água lá no Egito, na escravidão. E passa mais um pouquinho, agora eles querem carne, agora eles querem outras coisas. Sabe, irmãos, quantas e quantas vezes nós fazemos concessões? Quantas e quantas vezes nós estamos olhando lá para o Egito? Que nós possamos romper com o Egito, romper com o pecado. Vamos lembrar essa história de Moisés? Escravo fui, sofri na mão de Faraó, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. Babilônia, escravo fui, sofri na mão do acusador, mas eu não volto pra lá, mas eu não volto pra lá. O
pecado escravo fui, sofri na mão do acusador. Mas o Senhor me libertou, mas o Senhor me libertou. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Ah, cadê o pessoal da coreografia? Vem aqui pra frente. Vamos, vem. Vamos adorar o Senhor. Mas eu não volto pra Será que eu vou ter que ir? Mas eu não volto pra lá. Da Babilônia, Kézia. Da Babilônia, escravo fui, jogado em covas de leões. Mas eu não volto pra lá. Mas eu não volto pra lá. O pecado escravo fui, sofri na mão do acusador. Mas o Senhor me libertou. Mas o Senhor me libertou. E agora? Livre, Eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Moisés, Moisés, o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se. Moisés, 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 o seu clamor eu ouvi. Estende o seu cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. Moisés, 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 o teu clamor eu ouvi. Estende o seu Cajado, Moisés, e as águas vão se abrir. E aí? Livre, eu sou livre. Quantos estão livres no Senhor? Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Livre, eu sou livre. Deixa meu povo ir, Faraó. Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir, Faraó. Deixa meu povo ir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Juventude. Juventude. Fogo em teus olhos. Oh, glória. Os irmãos estão sentindo essa presença? Glórias a Deus. O Senhor já se faz presente aqui nesse lugar. No ensaio a gente já sentiu a presença do Senhor. E, irmãos, eu já peço perdão desde agora, porque eu não sei se vou conseguir cantar esse louvor. Porque eu achei ele... Amém, em nome de Jesus. Eu achei ele um pouco desafiador, mas eu creio que essa letra vai falar ao coração de vocês. Amém? Assim como falou aos nossos corações, eu creio que vai falar ao coração de vocês. Feche seus olhos nesse momento. Eleve seus pensamentos ao Senhor. Esqueça seus problemas que estão lá fora. E dê lugar ao Espírito Santo, porque Ele já se faz presente aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. E o nosso congresso fala sobre avivamento. Avivamento é transformação de dentro para fora. E o Senhor nos chamou para sermos vasos usados por Ele. O Senhor,
Ele quer essa noite nos encher até que a gente transborde e possa encher outros vasos que estão ao nosso redor. Então, nessa noite, que a gente não seja uma cisterna rota, que a gente não seja um vaso rachado que é só bonito por fora, mas que nessa noite nós viemos entregar o nosso coração, que nessa noite a gente venha se permitir, não somente essa noite, que não seja apenas um momento, mas que seja o começo, que seja o começo de uma transformação, que não seja somente uma festividade, que não seja apenas um congresso, mas que o Senhor trabalhe na vida de cada um essa noite. Aleluia. Louve juntamente conosco. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Diga conosco mais uma vez. Me aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei e permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Ele queimou tudo aquilo que não pertencia a Ele. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. E eu ainda tenho fome, e eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. E eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha.
chama não vai apagar. Não deixe a chama se apagar. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Toca nossos lábios, perdoa os pecados. Espírito de Deus, invada, Senhor. Vai. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Peça isso essa noite. Sopra sobre nós, toca nossos lábios, perdoa os pecados. Espírito de Deus, sopra sobre nós e aviva-nos, e aviva-nos, e aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja. Seca queimará, tire as cinzas do altar, fogo que consome, santo é o teu nome. A palha seca queimará, tire as cinzas do altar, fogo que consome, santo é o teu nome. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome, santo é o teu nome. Santo é o teu nome, santo é o teu nome. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Espírito, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, fogo, e como em Pentecostes, e como em Pentecostes, e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Só igreja, só igreja. Espírito, Espírito,
enche a tua igreja e enche-me de novo. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Traz quebrantamento, quebrando os corações. A começar de mim, quebranta meu coração. Oh Senhor, entregamos esse momento, Senhor, nas tuas mãos, com o coração contrito e quebrantado. Nós não queremos euforia, nós não queremos só sentimentos, Senhor. Nós queremos viver isso. Nós pedimos, nós clamamos. A palavra foi já cantada, preparando os nossos corações, pregando alguns pontos da palavra que com certeza o Espírito está ligando com aquilo que já trouxe no coração do pastor Douglas. Então, Senhor, continue nos quebrando nessa noite. Continue, Senhor, fazendo em nós. Antes de nós sairmos daquelas portas para dizer o que o Senhor está fazendo, comece em nós. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, muito agradecidos. Amém. A igreja pode se sentar. Que maravilha, né, irmãos? Quão maravilhoso é louvar o Senhor, todos em união. Foi uma bênção. Eu gostaria agora de chamar o grupo de coreografia para estar se preparando aqui. E queria dar um aviso que essa noite nós temos cantina. Se eu não me engano, vai ser bolinho de aipim e coxinha. É isso. Cristo voltará. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam
esta igreja, oh, e faz arder, faz arder, faz arder. Diga, levanta, levanta, traz de volta a visão, onde tudo começou. De volta, levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo. Acende, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou. De volta ao primeiro amor. Levanta, Deus, levanta a geração de mulheres. Amém. Parabéns às nossas meninas. Mais uma vez, modéstia à parte, arrebentaram. Coreografia em Jardim América sempre foi excelente. Sempre foi. Graças a Deus, mais uma vez, por todo o esforço. As meninas estão ensaiando, irmãos, esse louvor incansavelmente. Quem acompanha, a Roseni está olhando ali que a menininha deve ficar em casa passando. E assim, é tudo para a glória de Deus. E é esse fervor que nós precisamos ter em nossos corações. Mas eu não vou ficar aqui falando. Eu quero convidar meu amigo pastor Douglas, nosso convidado dessa noite, para estar trazendo a mensagem. Tivemos a oportunidade de estar com ele ali também, em Agrovila Chaperó, no concílio do nosso querido, do nosso jovem pastor Oséias, no concílio dele. Foi bênção e hoje temos o prazer de recebê-lo aqui. É uma honra para a gente receber. Que o Senhor te use de forma poderosa. Vamos orar agradecendo por esse momento, pela vida do pastor Douglas, abrindo nossos corações para que mais uma vez o Senhor ministre agora através de seu servo a cada um de nós. Pai, muito obrigado por este culto, este momento, tudo que aconteceu até aqui. Ó Pai, pela dedicação de cada um. E agora, neste momento, Senhor, que nós já te louvamos, te adoramos, te exaltamos. Queremos receber de Ti, ó Pai, através da vida do Teu Filho, tudo aquilo que o Senhor já colocou em seu coração e que nós cremos que o Teu Espírito o usará poderosamente para falar aos nossos corações. Que mais uma vez ele seja ferramenta, instrumento preciso do Senhor e que nós estejamos com nossos corações e nossas mentes preparados para receber essa porção maravilhosa da Tua palavra em nossos corações. Use-o e fale conosco. É o que nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Perfeito. Amém, queridos, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Para mim é uma alegria estar com vocês, é sempre uma alegria estar com o pastor Diego e uma alegria também estar com a igreja em Jardim América. Sou o pastor Douglas Cordeiro, sou pastor da PIB em Agrovila Chaperó. Minha esposa Bruna Cordeiro já teve a oportunidade de vir aqui outras vezes. Diego me chamou pela primeira vez e eu pensei logo no dia do jogo do Flamengo. Mas para a glória de Deus tem um povo aqui que quer ser avivado. Amém, irmão? Um povo que busca o avivamento através do Espírito Santo. E eu quero começar já convidando você a abrir sua Bíblia comigo. Lá em Atos dos Apóstolos, além da divisa, eu queria que você abrisse em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Depois a gente vai para Atos, capítulo de número 4, versículo de número 31, que é a divisa do Congresso.
Achou para dizer um amém? Amém? Se puder também colocar aqui na tela, eu agradeço. Atos 2, 39. Diz assim a palavra do Eterno: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E Atos capítulo número 4, versículos do número 31, que é a nossa divisa, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Você pode tomar o seu assento. Pai Santo, Deus eterno, Deus de glória, nós te agradecemos pela tua palavra, palavra viva, eficaz, palavra poderosa, e pedimos em nome do Senhor Jesus, como aqui foi ministrado, que o Senhor possa avivar os nossos corações. Reacende a chama, ó Senhor. É isso que pedimos, com a certeza de que o Senhor irá manifestar maravilhas nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu pedi para você abrir sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo número 2, porque ali há uma promessa de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala para a igreja que a descida do Espírito Santo era uma promessa feita desde o profeta Joel, e ela se cumpria naquele dia de Pentecostes. Mas o que me chama a atenção é que essa promessa continua disponível. Aquela geração e as futuras gerações. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a promessa do avivamento está disponível para a minha vida e para a sua vida. Amém, irmão? Amém? Então, existe uma disponibilidade hoje de viver aquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. E o que é preciso então, pastor? Para desfrutar de todas as promessas que Deus fez para a sua igreja. E creio eu que uma das principais é ser avivado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, qual é o caminho? O caminho é ter coragem. É preciso coragem para permanecer. É preciso coragem para testemunhar. Coragem para orar. E coragem para renunciar. É preciso ter coragem. Às vezes a gente vai vendo a vida de alguns personagens bíblicos. Eu me lembro da vida de José, lá em Gênesis. Se a gente se atentar apenas para o momento em que ele se torna governador, a gente esquece da vida de coragem que aquele homem precisou ter. Lá em Atos, capítulo número 4, no versículo de número 31, que é a nossa divisa, a gente encontra a palavra intrepidez. A igreja, depois de um período de oração, encontrou coragem no Senhor. Intrepidez também tem como sinônimo coragem. Em outras traduções, tem como sinônimo também ousadia. Mas eu quero me atentar a essa palavra, eu quero me prender a essa palavra, eu quero que você fique atento a essa palavra, coragem. Vira para quem está perto de você e diga: é preciso ter coragem nestes dias. Aleluia! Amém, irmão? Você vai sair daqui com uma coragem absurda, sobrenatural, extraordinária no Senhor, para a glória de Deus. E eu queria levar você a lembrar um pouco desse roteiro. Entender o contexto do livro de Atos. Lucas, que é o escritor de Atos, ele desde o Evangelho, ele diz que o Senhor iria revestir a sua igreja de poder, de autoridade. Haveria ali um revestimento da parte de Deus. E muitos de nós queremos experimentar todas as maravilhas de Deus. Quem não quer ter poder? Existe uma frase do pastor Maurílio Gomes, pastor que muito tempo foi pastor da Igreja Batista ali em Vila Margarida. E a frase muito marcante do pastor Maurílio era: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Então todos nós queremos experimentar o poder de Deus sobre nós. Mas a gente esquece o propósito pelo qual Deus derrama do seu poder na nossa geração e nas futuras. Pastor, qual é o propósito? É ser testemunho. E é preciso coragem para testemunhar. Coragem para permanecer e coragem para testemunhar. O apóstolo Paulo, pastor, ele diz que mais ou menos que entre 500 pessoas ali, mais ou menos, 500 pessoas viram Jesus ser assunto aos céus. Mas no momento em que o Senhor derrama do seu Espírito lá no cenáculo, haviam apenas 120 pessoas. Sabe o que eu aprendo, juventude? Não é fácil permanecer. Permanecer é difícil. É muito difícil a gente permanecer na nossa igreja local quando a gente vê que a gente está passando por um momento de turbulência. É difícil permanecer quando as coisas não estão do nosso agrado. Mas, irmão, em nome de Jesus, para experimentar as maravilhas de Deus e o poder de Deus, é preciso coragem para permanecer.
É preciso coragem para fazer a diferença nessa geração. Permanecer, irmão, pode mudar a vida, o rumo da sua igreja local, o rumo do seu ministério, o rumo da sua experiência com Deus. O simples fato de você permanecer pode fazer você ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Então permaneça até que algo aconteça, até que algo do céu seja manifestado. Não abra mão, querido. Deus, no tempo certo, no Kairos, não no Cronos, Deus, no seu tempo, irá manifestar o seu poder e a sua glória. E a igreja aqui em Jardim América será avivada nesse congresso, porque nós acreditamos que esse é o tempo de Deus. Chegou o tempo do avivamento para essa juventude. Por quê? Porque ela decidiu permanecer, aguardou o grande dia do Senhor, e existe uma promessa para as nossas gerações e para as futuras. Então permaneça em nome de Jesus, aleluia. Tenha coragem para permanecer. Tenha coragem também para testemunhar. O fato daqueles irmãos terem permanecidos ali no cenáculo e terem experimentado o derramamento do Espírito lá em Atos capítulo número 2, faz com que Pedro e João tenham ousadia de manifestar o poder de Deus e a glória de Deus. Lembra lá de Atos capítulo número 3, quando eles vão subindo ali ao templo para orar, e eles encontram aquele homem coxo desde a nascença? E o testemunho de Pedro e João é o seguinte: olha, não temos ouro nem prata, mas temos algo muito importante para testemunhar. Não temos ouro e não temos prata, mas temos algo de muito valioso para testemunhar. Não temos ouro e não temos prata, mas o fato de permanecermos em coragem, nos fez levar a esse momento de manifestar o poder de Deus. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto liberamos sobre a sua vida. Levanta e anda em nome de Jesus. Então é preciso ter coragem para testemunhar. Preciso ter coragem para ser igreja, sair das quatro paredes, irmãos. Às vezes a gente vai esquecendo que o avivamento não é somente para o nosso favor, mas é para o favor do outro também. Deus quer derramar em nós, para que através de nós outras pessoas sejam alcançadas através do testemunho do Espírito Santo, agindo em nós e através de nós. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então é preciso coragem para testemunhar. É preciso coragem para testemunhar. A consequência daquele ato de cura encontra-se no capítulo de número 3 e 4. Pedro e João são levados para a cadeia, eles são presos. Mas eles sabiam aquilo que tinham recebido da parte do Senhor. Eles sabiam que a promessa de Deus tinha se cumprido sobre a vida deles, aleluia. Como é bom saber que as promessas do Senhor, elas se cumprem. Como é bom saber que o Senhor é fiel e Ele não pode negar a si mesmo, não é verdade? Como é bom saber que a fidelidade do Senhor no Kairos, ela é realizada e transforma a nossa vida, a ponto da gente continuar permanecendo com coragem, tendo coragem para testemunhar e também coragem para orar, irmão. Coragem para orar, sim, pastor, coragem para orar. Porque às vezes a gente vai esquecendo que a arma do cristão é a nossa oração. A gente tem feito tantas coisas, são tantos eventos, tantas realizações, mas o Senhor quer despertar uma juventude para a oração. O apóstolo João já tinha ensinado lá em uma de suas cartas que a juventude é forte e vence o maligno, porque ela está ali, ó, ela está diante da palavra de Deus. Ela tem a palavra de Deus, amém, irmão? Então é preciso ter coragem para orar. E a gente vai lembrando desses personagens bíblicos. Outro personagem que eu me lembro também é o personagem chamado Daniel. E a gente lembra do período em que ele passa pela cova dos leões e nada acontece com ele. O Senhor envia um anjo para protegê-lo. Mas antes de Daniel ter aquela experiência com o Senhor, ele precisou ter coragem para orar. Quem teria coragem para orar diante de um decreto? Quem teria coragem, irmão, para permanecer e testemunhar o amor que tem para com Deus diante de um decreto, irmão? A gente tem vivido dias maus. O relativismo tem tomado conta da nossa sociedade. Mas cadê a igreja de Jesus que vai permanecer com uma coragem inabalável nele? Irá permanecer testemunhando os feitos do Senhor. Irá testemunhar a fé que há em Jesus e não abrirá mão da oração. Não abra mão da oração, meu irmão. Não abra mão de ser um jovem cheio de poder, de ousadia, de intrepidez.
Um jovem cheio de coragem. Não abra mão em nome de Jesus. Coragem para olhar para o enfermo e acreditar que se Jesus quiser realizar o mais, assim Ele fará. Ter coragem, irmão, não para expor as pessoas, mas para acolher as pessoas. Coragem para dar uma segunda oportunidade. Coragem para permanecer na caminhada quando é atraído. Sabe, jovens, vocês estão no início de uma caminhada. E aquilo que está sendo construído hoje irá fazer toda a diferença na sua vida. Então decida hoje continuar permanecendo aqui nesta igreja, buscando o Senhor, buscando a face de Deus, entendendo que este é o melhor lugar para que você pode estar hoje. Entendendo que o Senhor tem propósito para a sua vida nesta casa, nesta igreja local. Entendendo que o fato de você permanecer irá fazer a diferença na vida de outros jovens. E o Senhor vai usar todo o poder que está sendo derramado na sua vida em favor do outro, em nome de Jesus. A sua oração será relevante. Nem a cova dos leões irá ter poder para deter a glória que o Senhor há de derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, Atos, capítulo de número 3, nos mostra esse enredo de Pedro e João testemunhando, e a glória de Deus sendo derramada, ao ponto deles curarem aquele coxo, que há 40 anos, pastor Júlio, estava naquela situação. Sabe, tem muitas coisas que parecem não mudar, mas o teu testemunho irá trazer transformação em nome de Jesus. O teu testemunho, aquilo que você carrega, aquilo que você aguardou com paciência no Senhor, irá transformar ambientes. E a gente chega lá em Atos capítulo de número 4. Em Atos capítulo de número 4, o Senhor mais uma vez derrama do Senhor. Eles são cheios do Espírito Santo novamente. E há um grande tremor no lugar. Por que houve aquilo? Porque a igreja permaneceu em constante oração. Não olhou para a perseguição. E teve a perseguição como um gigante maior do que o Senhor. Eu não sei o que você tem enfrentado, jovem. Nesse mundo secularizado, onde a gente vê tanta coisa ruim, onde tudo parece normal. Eu não sei qual tem sido o seu posicionamento, mas nesta noite, em nome de Jesus, Deus te chama para um posicionamento de coragem diante dEle. Um posicionamento de coragem diante dEle. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida, na vida desta igreja, na vida deste ministério, em nome de Jesus. Eu me lembro de Daniel, queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Lá em Daniel, capítulo de número 1. Você pode permanecer sentado. Versículo de número 8, se você puder colocar para mim, eu agradeço, filho. O jovem Daniel, levado cativo para a Babilônia, não deixou de ser uma pessoa de coragem. Nem a Babilônia teve como roubar a coragem do coração de Daniel. Vou repetir, a Babilônia não teve condições de roubar a coragem do coração de Daniel. Vou repetir mais uma vez, a Babilônia não teve como roubar a coragem que estava no coração de Daniel. A Babilônia não teve condições de roubar a coragem que estava no coração de Daniel. Daniel, quando ele é levado cativo, ele decide no seu coração, é o que diz o versículo de número 8, decidiu não se tornar impuro. Em outras traduções diz, ele decidiu não se contaminar. E lá no versículo, por favor, coloca para mim também, filho, o versículo de número 12, ele faz ali uma aliança com o chefe dos eunucos, que inclina o coração em favor de Daniel. E olha o que diz no versículo de número 12, fala de Daniel: peço que faça uma experiência com os seus servos. Durante 10 dias, não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Diga comigo, 10 dias. Daniel faz uma aliança com o chefe dos eunucos. Ele fala, em 10 dias, eu vou permanecer com um propósito. Eu vou permanecer com a coragem que Deus me deu. Eu não abro mão do meu relacionamento. Eu não abro mão de testemunhar. Eu não abro mão de permanecer como um jovem de oração. Aleluia. 10 dias.
10 dias. Daniel permaneceu da mesma maneira que era antes de se tornar um cativo. Daniel não mudou o seu caráter. Daniel não permitiu que o propósito de Deus fosse roubado do seu coração. 10 dias. Agora coloca para mim, por favor, o versículo de número 20, meu irmão. Olha o que diz o versículo de número 20. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Diga comigo, 10 vezes mais. Olha, meu irmão, como Deus, Ele é um Deus recompensador. 1 Coríntios 15, 58 nos diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sabe o que eu aprendo lá em Daniel capítulo número 1? Como é bom permanecer com coragem. Como é bom permanecer como alguém que testemunha as verdades de Deus. Como é bom permanecer em oração. Como é bom permanecer na renúncia. Aleluia! 10 dias, 10 vezes mais sabedoria. Eu acredito que o Senhor pode levantar essa geração. O Senhor pode levantar essa igreja como uma luz em meio às trevas. De uma maneira que nós não conseguimos nem imaginar, pastor. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Agora isso vai ser do tamanho da sua renúncia. Do tamanho da sua coragem. Olhe para a coragem de Daniel. 10 dias. 10 dias. 10 dias. Aí a gente vai para Daniel capítulo número 3, e a gente vê aqueles 3 companheiros de Daniel sendo lançados naquela fornalha, que era ardente, e naquele momento ardia 7 vezes mais, e nada acontece com aqueles homens. Se faz presente o 4º homem na fornalha, e a gente vai vendo esse enredo, e a gente quer ter essas experiências com o Senhor, experiências de maravilhas, sinais, prodígios, milagres da parte de Deus, mas a gente esquece que o caminho é a renúncia. O caminho é o mesmo, desde Daniel, desde José, lá no Egito. José também era um homem que tinha promessas da parte de Deus. E a gente foca no governador e esquece a trajetória. Irmão, glorifica a Deus por essa trajetória que você tem enfrentado. O Emanuel, o Deus conosco, está presente. Em nome de Jesus. Glorifica o Senhor por todos os feitos que Ele tem permitido você experimentar, porque logo, logo, irmão, depois dessa grande aflição, desta grande provação, você será aprovado como Daniel foi, será aprovado como Sadraque, Mesaque e Abednego foram, será aprovado como Pedro e João também foram, irmão, em nome de Jesus. Agora a pergunta que nós devemos nos fazer nesta noite: será que eu tenho tido coragem para permanecer? Eu tenho sido o primeiro a pensar em pular do barco. Será que eu tenho pensado em ir embora? Ou será que eu tenho convicção do propósito de Deus na minha vida e no lugar onde Ele me estabeleceu, onde Ele me colocou? Será que eu tenho testemunhado a graça, o amor, o favor de Deus? Ou em meio a essa geração, sabe? A esse mundo secular, eu tenho sido mais um e não um filho de Deus, não uma filha de Deus? Como tem sido o meu testemunho diante deste mundo? O que eu tenho falado, o que eu tenho pregado, o que eu tenho ensinado? Como as pessoas têm me visto? Quem sou eu diante da sociedade? Que tipo de jovem eu tenho sido hoje? Um jovem de Deus? Ou mais um jovem diante deste mundo? Quem tem sido você? Será que você tem permanecido em oração? Será que você não tem aberto mão do relacionamento com Deus? Será que você está tendo coragem de renunciar aos prazeres, o pecado? Não somente verbalizar isso, não somente estampar na camisa, mas viver uma vida de coragem. Uma vida como de Daniel, que decidiu no coração não se contaminar. Entendia que os propósitos de Deus eram mais valiosos. Entendia que os propósitos de Deus eram o que mais importava na vida dele. Jovem, aqui de Jardim América, o propósito de Deus para a sua vida é o melhor que você pode experimentar nesse tempo presente. É o melhor que você pode experimentar enquanto viver.
Então se posicione. Tenha coragem para permanecer, coragem para testemunhar, tenha coragem para orar. Mostra para os seus amigos, mostra para a sua gente, para as pessoas que estão conectadas a você, o quanto você crê no poder da oração, em nome de Jesus. Tenha coragem para dizer que a sua vida é uma vida que agrada o Senhor e não que desagrada a Ele. Em nome de Jesus. Eu acredito que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você, querido, Ele escreveu sobre os seus dias, antes mesmo de você existir. O Deus eterno, aquele que é o alfa e o ômega, e aqui na igreja está simbolizado isso. Aquele que é o início e o fim, já tinha escrito a respeito de você, antes de você vir a este mundo. E o Senhor quer que você continue, mesmo no dia mau, a ter coragem, como Daniel teve, a ser como aqueles homens lá na igreja, em Jerusalém, entendendo que o propósito de Deus, Ele não deixará de ser cumprido enquanto eu viver uma vida de obediência. A gente vê que o derramamento do Espírito também, ele tem alguns momentos de o Senhor quer nos agir, quer nos fazer agir por etapas. Que isso, pastor? Me explica. O Senhor fala que deveria começar em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra. Jovem, às vezes as redes sociais, sabe, nos impulsionam a querer tanto viver experiências longe, pessoas que estão ali, esperando o chamado missionário, esperando ter um momento para ir para a junta missionária e viver os propósitos de Deus, pessoas que estão aguardando com grande expectativa este momento, mas em nome de Jesus, entenda, é começar em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, até os confins da terra. Então você que acredita ter um chamado pastoral, um chamado missionário, desperte hoje, jovem, e comece a viver essa promessa de Deus a partir de agora. Se posicione, se levante como alguém disposto a fazer a diferença nessa geração, em nome de Jesus. Não espere apenas o pastor, a liderança, não. Se coloque como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus e viva todas as promessas que Deus tem estabelecida para a sua vida em nome de Jesus. Não espere o campo missionário, comece aqui no Jardim América. Não espere amanhã, comece hoje. Saia daqui, querido, avivado em nome de Jesus. Saia daqui disposto a pregar, irmão. A pregar, a falar a respeito do Evangelho, a dizer: eu não tenho ouro nem prata, eu sou ainda um jovem, mas em nome de Jesus, levanta e anda, tenha coragem, que a depressão não tenha poder sobre a sua vida, a ansiedade, em nome de Jesus, levanta e anda, seja uma referência, seja luz em minhas trevas, seja alguém que não apenas fale, pastor Diego, mas viva o Evangelho, que é o poder de Deus, para todo aquele que nele crê, aleluia. O poder de Deus está disponível para mim e para a sua vida. Está disponível, irmão. Como acabamos de ler, lá em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Eu queria chamar o louvor para vir aqui comigo, por favor, da igreja. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Você pode colocar para mim de novo na TV, filho? Queria convidar a igreja a se colocar de pé comigo, por favor. E todos os jovens desta igreja, sabe? Ou que foram convidados. Eu queria, você que está com camisa, que venha aqui à frente, por favor. Você me permite, pastor Diego? Que os jovens venham aqui à frente, por favor. Todo você que está com camisa, vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que está com essa camisa bonita aí. Você que serve a juventude desta igreja. Estamos em guerra contra o pecado. Coragem para permanecer, coragem para testemunhar. Coragem para viver uma vida de oração e coragem para renunciar.
Eu queria que você que está aí estendesse sua mão, orasse pela vida dessa juventude, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós acreditamos que hoje será um cumprimento das promessas do Senhor para a vida dessa igreja. Que essa igreja será avivada, não por causa da ministração do pastor Douglas, não somente por causa do congresso, mas por causa da presença do Senhor neste lugar. Uma presença que repousa não só hoje, mas de geração em geração. E você que está aí, querido, talvez o seu filho esteja aqui à frente, talvez um jovem que você tem tanto apreço, ore pela vida dele neste momento, interceda, que ele venha decidir, como Daniel decidiu no seu coração, não se contaminar. Que ele possa sair daqui, irmão, como Pedro e João saíram depois de experimentarem o descer do Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, dispostos a pregar e manifestar o poder de Deus sobre a vida daqueles que se encontram em meio às trevas, doentes, oprimidos. Que essa juventude, querido, venha alcançar Jardim América para a glória de Deus. Que essa juventude venha alcançar Itaguaí para a glória de Deus. Que pessoas, querido, que pessoas sejam impactadas pelo testemunho desses jovens que estão aqui à frente. Que seja um tempo de grande avivamento em Jardim América. E que as pessoas possam ter a convicção de que chegou o Kairos de Deus sobre este lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Adore o Senhor nesta noite. Aleluia. Deus está neste lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Amém? Essa geração irá viver os feitos do Senhor. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar. Pedimos, venha ao reino do Senhor. Este é o nosso clamor. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva a tua igreja, Jesus. Clamamos pela tua presença, pelo teu ágia. Levantemos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não iremos nos calar. Pedimos, venha ao reino do Senhor. Sim, Senhor. Este é o nosso clamor. Deus. Que venha a justiça, paz e equidade, que sua glória encha as nossas cidades. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Que o amor transforme, a graça transporte. Ouça a nossa voz, Senhor. Mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu tocar a terra, pararemos de clamar. Mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Aleluia. O desejo do nosso coração nesta noite é que a glória do Senhor seja manifesta na vida de cada jovem. Ó Senhor, nós como igreja, nós queremos interceder pela vida de cada um, que as promessas que o Senhor tem
para a vida da juventude aqui de Jardim América venha se cumprir para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, que eles possam ter coragem para permanecer, coragem para testemunhar, coragem para viver uma vida de oração, coragem para renunciar, aguardando o cumprimento das tuas promessas. Senhor, em nome de Jesus, que essa geração que o Senhor tem levantado aqui em Jardim América seja uma geração de relevância nessa igreja, uma geração de santidade, uma geração que tem o Senhor como firmamento de sua vida, em nome de Jesus. Ó Deus, nós intercedemos pelos futuros pastores, missionários e missionárias desta casa. Ó Deus, que eles comecem a partir deste congresso a viver as promessas do Senhor, a viver o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Que se cumpra, Deus, que se cumpra sobre a vida dos teus filhos, desta juventude, as tuas promessas. As tuas promessas, nós clamamos pelas tuas promessas, nós clamamos pelo teu avivamento. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Desperta essa juventude, uma juventude que guerreia contra o pecado, uma juventude como a de Daniel, como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que decide no seu coração não se contaminar. Em nome de Jesus, Senhor, blinda a mente desses jovens. Nós repreendemos a depressão, repreendemos o pânico, repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade da alma. Ó Senhor, a oração que fazemos é em teu nome, assim como João e Pedro disseram, não é pelo nosso poder, nem pela nossa santidade, mas é pela fé no nome de Jesus, que nós declaramos que essa juventude irá viver as tuas promessas. Aviva o teu povo, aviva a tua igreja, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Jovem, toma o seu lugar em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Vou chamar o pastor Diego. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará do céu pra nos buscar. Pra sempre. Só em ti confiarei. Permaneça firme no Senhor. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Coragem! Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cante igreja. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Pastor Douglas falou sobre coragem, sobre não temer. Vamos cantar mais uma vez, só em ti. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Se deixar, vamos até amanhã. Louvado seja o nosso Senhor. Quantos foram abençoados aqui essa noite? Quantos podem dizer que estão saindo daqui totalmente diferentes como entraram? E que essa chama que hoje amplie e aumenta em nossos corações não se apague nem diminua, mas que ela venha crescer cada vez mais e mais. Queria agradecer ao pastor Douglas mais uma vez.
Agradecer também ao pastor Ronaldo, que veio acompanhando o pastor Esli. O pastor Júlio está aqui na frente também, nos prestigiando. Obrigado pela presença. Amanhã pela manhã, às 10 horas, 9 horas seremos no CBD, 10 horas seremos a continuidade do nosso congresso. Você possa vir, você possa trazer mais uma pessoa com você, que nós sejamos amanhã mais uma vez louvando ao Senhor, adorando e recebendo aquilo, essa porção tão especial que o Senhor já começou a derramar sobre nossas vidas, sobre os nossos corações nessa noite. Que você hoje possa sair daqui com seu coração não só aquecido pela chama da presença do Senhor, mas que saia daqui verdadeiramente incendiado com o fogo do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite tão especial na Tua presença. No início desse congresso, aviva-nos. Algo tão importante para a nossa vida, uma mensagem tão pertinente para os dias de hoje. Pai, que nós saímos daqui hoje renovados e fortalecidos em Ti. E que, ó Pai, nós possamos voltar para a nossa casa hoje, refletindo, pensando, ó Pai, em nossa trajetória até aqui, não com um olhar de autocondenação ou de nos sentir inferiores, mas no intuito, ó Pai, de olhar para a nossa caminhada e dizer: Senhor, a partir de hoje será diferente. A partir de hoje é um novo tempo, é um novo momento, onde essa chama que está queimando, ela não diminuirá, ela não se apagará, ela não enfraquecerá, mas será uma crescente, uma constante no meu coração, que queima por Ti, que arde pela Tua presença e que busca a Tua face. Que isso seja, Pai, uma virada de chave, um divisor de águas, um ponto de renovação em cada coração, em nossas vidas aqui essa noite, ó Pai. E que amanhã estejamos aqui novamente reunidos, ó Pai, na Tua presença, para celebrar ao Senhor, para louvar a Ti e para recebermos mais do Senhor em nossos corações. Dispensa-nos em paz, nos dê um restante de noite, ó Pai, de renovação na Tua presença. E que, ó Pai, possamos voltar para os nossos lares, guardados e protegidos por Tua forte e poderosa mão. Nós te oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode sentar. Queria pedir o pastor Douglas, se estivesse dirigindo a porta, por favor, poder estar recebendo os cumprimentos da igreja. Estaremos Deus é na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Momento de comunhão. Ordena os anjos para contigo lutar. Então Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo. Louve ao Senhor, de noite ou de porque dia. Ele está aqui, Ele é conosco. E de vitória em vitória, começa a cantar nós vamos com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Kézia, não tem nada melhor para fazer. Com muito louvor, com muito louvor. E como um lindo exército, Deus é na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. O que Ele
Deus é bom. Vão em paz, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300.